Então, ele fala que partículas com carga elétrica positiva penetram em uma câmara de vácuo, onde há em todo o seu interior um campo elétrico de módulo E e um campo magnético de módulo B, ambos uniformes e constantes perpendiculares entre si. Então, a gente já bate o olho ali no desenho e vê que o campo elétrico está para cima e o campo magnético está pontinho saindo da folha, então está vindo em direção à nossa cara. Aí a gente já pensa também, ó, campo elétrico para cima, isso significa que, se a gente lembrar lá do campo magnético gerado por cargas, a gente vai lembrar que o campo elétrico sai do positivo e entra do negativo. Então, se fosse gerado por placas paralelas, por exemplo, a gente pode imaginar que é como se a gente tivesse uma placa positiva lá embaixo e uma placa negativa lá em cima, né? E aí, aqui no meio está acontecendo o campo elétrico. Certo. Então, o que a gente pode já pensar direto, assim, só lendo o enunciado? Ele falou que são partículas positivas. Então, se lá embaixo tem uma placa positiva e lá em cima uma placa negativa, com certeza elas estão sendo atraídas pela negativa. Tá, mas por que será que não está todo mundo subindo, então? Porque não tem só a força elétrica agindo, vai ter força magnética também. Força magnética existe sempre que a gente tiver campo magnético, a gente tem carga e velocidade. Elas estão sendo lançadas, então a gente tem essas três coisas, também teremos força magnética, mas daqui a pouco a gente pensa nela. Então, ele fala o seguinte, cadê? As partículas entram na câmara com velocidades perpendiculares aos campos e de módulos V1, V2 e V3. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então, pera lá. A velocidade é perpendicular aos dois campos. Um campo estava saindo da folha, então ele está nesse plano aqui saindo, ou o plano, na verdade, está entrando e saindo, né? Esse plano todo aqui. O campo elétrico está para cima, então está nesse plano vertical aqui. Qual sobrou para as velocidades? O plano horizontal aqui no nosso ponto de vista, né? Então, a velocidade delas é tudo entrando ali para a direita. Ok. As partículas do grupo 1 têm sua trajetória encurvada em um sentido, as do grupo 2 no sentido oposto e as do grupo 3 não têm sua trajetória desviada. Mas todos têm carga elétrica, então todo mundo vai ter força, as duas forças agindo neles. Se alguém não tivesse carga elétrica, aí não ia acontecer nem força elétrica, nem força magnética, aí tudo bem. Aí faria sentido ser a 3, por exemplo. Mas não é o caso, porque a 3 tem carga. Então, como será que pode ela não ser desviada se ela tem carga? E como será que pode partícula positiva ir para baixo, se para baixo era a placa positiva? Não faz muito sentido, né? Mas vamos com calma. Então, ele fala que a trajetória está ilustrada ali abaixo. A 1 é a que foi para cima, a 3 foi reto e a 2 foi para baixo. Considere as seguintes afirmações sobre as velocidades das partículas de cada grupo. Então, ele pergunta qual velocidade é maior, a do 1 ou do 2. E aí, ele quer saber a relação entre a velocidade do 1 com o campo elétrico e o campo magnético. E ele também quer saber, na terceira, a velocidade do 3 em relação ao campo elétrico e ao campo magnético. Então, minha sugestão, vamos começar pela 3, que é a que parece mais de boa ali, não desviou para lado nenhum, tá com cara de fácil. E aí lembra, a FUVEST sempre ajuda no Note a Dot, apesar de a gente ficar com ódio incontrolado do Note a Dot quando a gente está prestando FUVEST de verdade. Ele não é do mal, tá, gente? Ele tá aí para ajudar. Então, ele fala, ó, o módulo da força elétrica é Q vezes Z e o módulo da força magnética é QVB. Ok. Então, a gente vai usar esse dado, obviamente. Então, vamos lá. Partículas positivas, a gente já pensou que a força elétrica vai ser para cima. E se a gente pensar, partícula positiva, regra da mão esquerda, F, B, V. O B entrando? Não, né? O B está saindo da folha, então a gente vai ter que fazer um malabarismo aqui para dar certo. Então, saindo da folha, eu vou ter que apontar aqui para a parede. Então, isso é... O que eu fiz? F, B, V. Esse é o B, tá certo. Então, o V, ele estava indo para a direita. F, B, V. Então, eu tenho que virar aqui. Opa, eu vou virar assim para vocês enxergarem. Mas eu tô com ele para cá, ó. Esse dedo aqui é o do meio, tá? O indicador tá para cá. Eu tenho que apontar certinho, igual ele tá mandando. Para onde que deu a força? A força é o dedão. Deu para baixo. Então, conclusão. Se a gente usa a regra da mão esquerda, nossa força magnética dá para baixo. E aí sim a gente pode analisar a força 3. Por quê? Se eu tenho uma força indo para cima e uma força indo para baixo, faz sentido não ter desvio, não é mesmo? Quando que não vai ter desvio? Se as duas forem iguais, se a força resultante for igual a 0. Se a força elétrica é Q vezes Z
E a força magnética QVB, é lógico que agora a gente está falando V3, né? Porque a gente está analisando só o grupo 3. Então, a gente pode cortar a carga dos dois lados, passo B dividindo, conclusão, a velocidade das partículas do grupo 3 é E sobre B. E a terceira afirmação ali tá perfeita, bonita, certinho. Tá, então vamos pensar. Então, como é que pode as partículas serem desviadas para cima ou desviadas para baixo? Depende de qual força está mais forte, né? Qual das forças vai ganhar. E por que essas forças são diferentes? Porque as velocidades são diferentes, então a força magnética pode ser maior ou menor dependendo da velocidade da partícula. Se a força magnética for maior, a força magnética era para baixo. Então, se a força magnética ganha, as partículas vão para baixo. É o que acontece com a 2. Se a força elétrica for maior, ou seja, se a força magnética for menor, a força elétrica ganha e as partículas vão para cima. Então, basicamente, isso é o que a gente vai usar no 1 e no 2. Tá bom, então a terceira estava certa, vamos analisar a 1. Na 1, a força elétrica é maior que a força magnética. Deixa eu vir para cá. Ok. Se a força elétrica é maior que a força magnética, como fica a nossa fórmula? Q vezes Z é maior do que Q vezes V vezes B. Agora a gente está falando do V1, porque a gente estava analisando o grupo 1. E do mesmo jeito, sendo equação ou inequação, o jeito que a gente vai resolver é muito parecido, né? Na inequação a gente só tem que tomar cuidado para não trocar os dois lados, porque para trocar os lados a gente tem que mudar o lado do sinalzinho do meio. Então é só a gente não trocar os lados que tá tudo bem. Então, a gente pode cortar o Q do mesmo jeito, passo B dividindo do mesmo jeito. O que vai ficar? E sobre B é maior que V1. Então, se eu fosse inverter, eu falaria que V1 é menor que E sobre B. Então, a gente já sabe que não é a afirmação 1. Mas a 2 talvez seja, porque a segunda parte da 2 está certa. Agora, a gente tem que pensar na primeira parte da 2. Quem é maior, V1 ou V2? Tá, então agora vamos analisar a partícula 2. Para a partícula 2, o que a gente sabe? A força magnética é maior que a força elétrica. Eu vou usar o mesmo raciocínio. Só que percebe que eu escrevi ao contrário? Força mag é maior que força elétrica. Isso significa que a força elétrica é menor que a força magnética. Eu escrevi invertido só para ficar no mesmo raciocínio que a gente estava usando antes. Mas eu inverti o sinal do meio também. Então tá certo, não tem problema nenhum. E aí, de novo, Q vezes Z é menor que QVB. E aí, a hora que a gente corta e passa dividindo, o que vai acontecer? Se eu partir... Eu vou até me arrastar ali para apontar para onde eu estou falando, peraí. Se eu partir disso aqui, na situação 1, e cheguei nisso aqui, na situação 2 eu só inverti o sinal. O sinal na 1 estava para cá, na 2 ele veio para lá. Então eu vou chegar no mesmo resultado, só que com a boquinha do sinal virado para o outro lado. Certo, o que isso significa? Significa que para a partícula 1, E sobre B era maior que a velocidade, e para a partícula 2, E sobre B é menor do que a velocidade, mas é o mesmo E e o mesmo B. Então, o que a gente pode concluir? Se esse E sobre B é maior que V1, mas é menor do que o V2, isso significa que o V2 é maior do que o V1, ué. Então, a gente pode escrever isso assim, isso significa que V1 é menor que V2. E é exatamente o que ele fala lá na afirmação 2. Então, a primeira afirmação está errada, porque ele fala que V1 é maior que o V2, e também está errada a segunda parte, mas na segunda afirmação está tudo bonitinho, explicadinho, certinho. Portanto, estão corretas as afirmações 2 e 3. Resposta letra E.